Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Senhor Jesus, aqui estamos satisfeitos, alegres e felizes, nos sentindo privilegiados pelo teu amor e a tua bondade sobre nós, nos conduzindo aos caminhos, meu Deus, que te enaltece, te engrandece, caminhos que te louvam, te magnificam. Assim, meu Deus, te somos gratos, porque sabemos que isto é resultado da tua graça, da tua bondade, do teu amor e da tua misericórdia. Continue com a mão estendida sobre nós, fale conosco, nos alimente com a tua palavra, o pão vivo que vem do céu, para que possamos ter saúde física e espiritual, para assim permanecer sempre firme, te louvando e te adorando. Assim venha, Pai, e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. No reino de Deus, você precisa aprender que para ganhar, muitas das vezes você tem que perder. Este é o mistério do reino do Pai. Para ganhar, você vai ter que perder. Ora, o texto que li diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então ele está nos ensinando que devemos guardar. Apocalipse 3, 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O equívoco está quando a gente pensa que nós temos que guardar a coroa, mas o texto não manda você guardar a coroa, ele manda guardar o que você tem. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A responsabilidade de guardar a coroa não é sua, a responsabilidade de guardar a coroa é de Deus. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, guardada, protegida, e me será dada naquele dia. Então quem guarda a coroa é Deus. Você vai guardar aquilo que você tem. E antes de entrar no corpo da mensagem, são três coisas, no mínimo, são três coisas que você tem que guardar para poder alcançar a coroa. Primeiro, você tem que guardar os mandamentos, está escrito em Deuteronômio 28, há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor te ordena hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Então a primeira coisa que eu tenho que guardar são os mandamentos do Senhor, que nós muitas das vezes ignoramos, desprezamos, fazemos pouco caso, não estudamos, não averiguamos, não estudamos, não pesquisamos para saber a vontade e os mandamentos de Deus, mas nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. A segunda coisa que eu preciso guardar é a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não é a coroa que nós guardamos primeiro o mandamento e depois guardamos a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ora, se o apóstolo está nos ensinando, através da sua própria vida, que precisamos guardar a fé, isso significa dizer que é possível essa fé ser tomada da gente. É possível que algo roube a fé da gente. Então por essa razão ele está mandando você guardar.
A palavra guardar tem sinônimo de proteger, esconder, cuidar, zelar, amar, não facilitar, não deixar à toa, não deixar ao léu. Porque às vezes nós desprezamos a nossa própria fé, não as alimentamos. Porque a Bíblia diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho. Eu já preguei dizendo que era do tamanho. Mas quando você lê a Bíblia com carinho, você vê que ela não está dizendo do tamanho, ela está dizendo como. E eu tinha um amigo que até pregava, dizia assim: eu conheço gente que tem fé do tamanho de um coco. Mas não é do tamanho de um grão, é como um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, das sementes, mas depois que cresce se torna a maior das hortaliças, disse Jesus. Então ele está dizendo que a sua fé ela pode ser pequena, não tem problema, contanto que você a cuide, a regue, a adube, aí ela vai crescer. Lembra que o doutor Tiago disse que tem 2 tipos de fé, a viva e a morta? Então, suponhamos que Jesus esteja falando de tamanho de fé, que não é de tamanho, mas suponhamos que ele estivesse falando de tamanho. Ela pode ser do tamanho de um coco, do tamanho de uma melancia, do tamanho de uma abóbora, do tamanho de um fusca, do tamanho de uma carreta, do tamanho de um trem, mas se for morta não vale nada. Mas talvez ela seja pouca e pequena, mas se ela é viva, alimenta ela, aduba ela, guarda ela, e ela vai crescer. A fé grande e morta apodrece e se acaba, mas a fé pequena, viva, alimentada, regada e adubada cresce. Então guarde a fé, guarde a fé, não é a coroa quem guarda é Deus, Ele quem reserva a coroa. Então eu guardo o mandamento, guardo a fé e guardo a palavra. É a terceira coisa que eu tenho que guardar, é a palavra. Apocalipse 3:10, um versículo antes do 11. Assim como guardaste a palavra da minha perseverança ou da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir para tentar todos que habitam na terra. Veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem? Ele deu no versículo anterior, a palavra. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Reciprocidade. Veio sem demora, guarda o que tem. No versículo anterior, repito, ele diz que você tem a palavra. Mas veja, se nós fizermos aqui o culto da vitória e trouxermos o pregador Chapolin Colorado, todo mundo vai vir. Mas como é culto da palavra, poucos querem vir. E não entendem, aleluia, que não é o culto da vitória que te dá a vitória. O que dá a vitória à tua vida é quando você guarda a palavra. Veja, o Salmo 119, verso 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Preste atenção no que eu vou falar, o Espírito me revelou isso hoje. Lâmpada para os meus pés, o que significa dizer que a palavra, ela lhe conduz para o lugar onde você vai pisar. Lâmpada para os meus pés, isso quer dizer que ela clareia o lugar onde eu devo pisar, para pisar firme, seguro, consciente. Lâmpada para os meus pés é aquela palavra que clareia o local onde eu vou pisar, para eu pisar firme e pisar seguro. Luz para os meus caminhos é aquela palavra que me dirige por onde eu devo andar. Lâmpada para os pés é onde eu devo pisar. Luz para os meus caminhos é por onde eu devo andar. Porque às vezes você anda por caminhos bons, mas pisa no lugar errado. Às vezes você está até no caminho bom, no lugar bom, entre pessoas boas, mas está pisando no lugar errado, pisando em falso. Então a palavra, ela serve para mostrar onde você deve pisar e por onde você deve andar. Onde você deve pisar e por onde você deve andar. Porque não adianta pisar firme e andar pelo caminho errado. Também não adianta você ser seguro, convicto, cheio de fé, cheio de certeza, de convicção,
pisando firme, mas indo pelo caminho errado, não fez nada. Não adianta ser valente, corajoso, intrépido, cheio de fé, cheio de coragem, indo pelo caminho errado, não vai resolver. Mas são as 3 opções principais para eu guardar, para receber a coroa: guardar os mandamentos, guardar a fé e guardar a palavra. Mas veja, eu comecei dizendo que no reino você muitas das vezes tem que perder para poder ganhar. E aqui é onde está, irmão, o grande mistério, o grande problema, a grande dificuldade para o cristão, porque ninguém quer perder. Aleluia. A gente só quer ganhar. E é difícil entender esse mistério, porque os mais experientes dizem que é melhor um pássaro na mão do que 12 voando. Faz sentido. Mas na filosofia de Jesus ele está dizendo: perca o pássaro que está na mão para ganhar 2. Não se preocupe se você está sendo humilhado hoje, porque amanhã é um novo dia, amanhã é outro dia, amanhã é outra história. Não se preocupe se hoje você está por baixo, porque amanhã é outro dia, amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova história. Não se preocupe se hoje você tombou, mas amanhã é outro dia, amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova história. Então você pode estar perdendo hoje, mas continua firme, porque amanhã haverá resultado de vitória. E quem diz, irmãos, que no reino você tem que perder para poder ganhar? Não sou eu, não. Quem diz isso é o próprio mestre. Veja o que ele diz em Mateus 16. Mateus 16, versículo 24, 25 e 26. Ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, porque ninguém é obrigado a seguir a Jesus, agora se aceitar e decidir seguir a Jesus, tem que estar preparado para levar a cruz. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja, a primeira proposta de Jesus no versículo 24 é: se alguém quiser vir após mim, aleluia, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, até os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos, tudo aquilo que você planejou, preparou e arquitetou para a sua vida. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia, versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é mais ou menos aquela filosofia de que você tem que aproveitar a vida, que você tem que desfrutar a vida, que você tem que farrar, que você tem que dançar, que você tem que ir para o arrasta-pé e para o ralabucho, que você tem que participar e desfrutar e fazer tudo que o mundo oferece para você desfrutar da vida, para você, aleluia, ser feliz, se satisfazer na vida. Aí Jesus Cristo disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, de Jesus, esse achará. Porque existem coisas nessa vida, irmãos, que não é proibido o homem fazer. A gente classifica como pecado. E existe uma diferença entre pecado e crime. Tem coisas que são crime, mas não é pecado. E vice-versa, tem coisa que é pecado, mas não é crime.
Então existem muitas coisas neste mundo que satisfazem a carne, que dão prazer para a carne e que é permitido ao ser humano fazer: beber, dançar, se prostituir, pintar e bordar. E assim as pessoas pensam e acham que estão desfrutando a vida. Ora, no aspecto material eu até entendo que assim seja, mas no espiritual estão morrendo. Aí Jesus Cristo diz: aquele que quiser, aleluia, achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que deixar as farras, que deixar os vícios, que deixar a prostituição, que deixar os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os prazeres humanos por causa de mim, esse achará. Louvado seja o nome de Jesus. E ele prossegue no versículo 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, aleluia, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Veja, Jesus está me revelando que a alma do ser humano deve ser, aleluia, avaliada como mais preciosa do que o mundo inteiro. Aí ele diz: pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos nós sabemos aqui, não precisa ser doutor, formado em nenhuma faculdade para saber que todos nós temos uma passagem aqui. Ninguém fica aqui para sempre, ninguém permanece aqui para sempre, e depois que a gente parte dessa para uma melhor, ninguém leva nada daqui, tudo fica por aqui, vai sendo transferido de mão em mão, passando de pessoas para pessoas, e ninguém leva nada. Aqui é um período curto de existência, do outro lado será eterno, com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno, aleluia, com salvação ou em condenação, será eterno. Por isso ele disse: que adianta pois ao homem ganhar o mundo inteiro e depois de sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre, depois estar para sempre separado de Deus, no lugar de dor, de tormento, de ranger de dentro, de choro sem fim. Do que adianta? Pois é, então eu entendo que assim é melhor entender que é melhor não ter nada nesta vida e receber a coroa. É melhor, aleluia, não ter nada nessa existência e saber que vai receber o troféu. É melhor sofrer por aqui, mas ter a certeza de que quando chegar lá vai sentar ao trono, ao lado de Cristo, vai receber a coroa e vai estar para sempre na presença de Deus. Ora, o evangelista Lucas, ele vai corroborar com esse pensamento no capítulo de número 12 e o versículo de número 20. Ele diz o seguinte: 12 e 20 de Lucas, está escrito assim: aleluia. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A história desse texto, a partir do versículo 13, revela a história de um homem que lutou, trabalhou, se esforçou e produziu muito no seu campo. Ele produziu tanto que quando chegou a época da colheita, ele percebeu que os seus celeiros não seriam suficientes para guardar tanta abundância. Aí ele diz: já sei, vou derribar os meus celeiros, vou fazer outros maiores e vou acumular, e vou guardar, e vou dizer agora: come, bebe e folga, ó minha alma, porque tens preparado para muitos dia. Aí o texto diz: e de noite veio a voz e disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O problema deste homem não era o fato dele ser um homem trabalhador, batalhador, que venceu, que conquistou e que prosperou. Não, o problema não está aqui. O problema está em que ele focou tanto nos seus bens, na sua riqueza, que se esqueceu de Deus. E o que a Bíblia nos adverte em Mateus 6 e 33, 34 é o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Não existe erro, não existe pecado em trabalhar, em batalhar, em prosperar, em enriquecer, não existe. O problema está quando eu desprezo o reino, quando eu desprezo o céu, quando eu desprezo a palavra, quando eu cometo pecado, quando eu cometo delito, quando eu ajo e faço coisas pecaminosas com o intuito de prosperar, e assim eu vou prosperar na terra, mas vou empobrecer no céu. Assim eu vou ser cheio na terra, mas vou ser vazio no céu. Assim eu vou ser cheio do mundo, mas vou ser vazio de Deus. Ei, nessa noite o Espírito Santo me manda te dizer: trabalha, estuda, se esforça, prospera na terra, mas não se esquece do Senhor, porque assim sendo, tu terás bênção da terra e bênção do céu, bênção da terra e bênção do céu, presenças da terra e presença do céu na tua vida. Ei, a prosperidade do homem não impede a presença de Deus, a não ser que ele coloque em primeiro lugar. Mas se Deus está em primeiro lugar, descansa, porque aí prosperarás muito mais. Queridos, o que nos aguarda no céu é tão grande, é tão maravilhoso, que eu arrisco em dizer que essa existência, esta vida, ela se torna insignificante diante daquilo que Deus tem preparado para a igreja. A minha vida terrena, a sua vida terrena, a nossa vida terrena, diante do que Deus tem preparado para o ser humano, ela se torna insignificante. O apóstolo Paulo, Atos 20 e 24, ele diz assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. O reino de Deus, as expectativas de Paulo com relação ao eterno, ao reino espiritual, era tão grande que ele dizia: diante disso a minha vida fica insignificante, perde o valor. Diante disso a minha vida eu não a tenho por preciosa, porque aquilo que Deus tem reservado e preparado é superior. Olha, quando a gente lê a história da igreja, a igreja primitiva, irmãos, você fica até maravilhado e até espantado. Você às vezes se sente até um nada, porque os cristãos primitivos, eles faziam questão de morrer pelo nome de Jesus. Eles não se suicidavam, é claro, mas eles faziam questão de morrer pelo nome de Jesus. Já viu aqueles pregadores, se eu não me engano, o pastor Genival Bento conta a história de que lá em Roma, na Itália, ele foi pregar naquele país e o pastor levou ele para conhecer uma área onde os crentes eram perseguidos, e prepararam um tacho enorme, tipo um tanque, enchiam de óleo, de azeite e tacavam fogo embaixo, e quando o azeite estava borbulhando, fervente, eles iam buscar os cristãos que estavam presos para ser jogados dentro daquele tacho, daquele tanque de óleo quente. E quando os algozes, os carrascos iam pegar os cristãos para levar, era uma briga entre os cristãos. Mas sabe qual era o motivo da briga? Para ver quem ia primeiro. Eles brigavam porque queriam ir primeiro. Não, primeiro sou eu. Não, você vai depois de mim. Quem vai morrer primeiro sou eu. Não, eu estava aqui já há mais tempo do que você. Não quero saber, eu vou na frente. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Era assim que os cristãos daquela época se comportavam.
Eu lembro de um dos pais da igreja chamado Inácio. Se eu não me engano, ele foi pastor em Éfeso, não tenho certeza. Ele foi preso e foi levado para Roma para ser jogado na arena para os leões devorá-lo. Enquanto ele estava sendo levado na viagem, ele escreveu uma carta para os irmãos da igreja que ele pastoreava. E na carta ele dizia assim: não aceitem o perdão do imperador, não neguem a Cristo, permaneçam firmes. Eu estou sendo levado para a morte, vou ser jogado para as feras, vou ser jogado aos leões, e quando eu cair na arena, se eles não vierem me devorar, eu irei lá provocá-los. Eu irei irritá-los para eles me devorarem. E ele dizia: venham feras carnívoras, venham feras ferozes, me estraçalhem, me espedacem, me matem, mas simplesmente facilitem a minha chegada no céu. Aleluia. Então o que há preparado para o crente, irmãos, é superior à nossa própria vida. O que nós temos de mais valioso nessa existência é a vida, mas não é nada diante daquilo que o Eterno tem preparado. Por isso Paulo dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa. Em outro texto, se eu não me engano é Gálatas 2:19, não tenho certeza, ele dizia assim: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Ou seja, a minha vontade não é mais a minha vontade, é a vontade de Cristo. O meu querer não é mais o meu querer, é o querer de Cristo. Para onde eu vou não é mais para onde eu quero ir, é para onde Cristo quer ir. O que eu faço mais não é o que eu quero que eu fazer, é aquilo que Cristo quer que eu faça. Louvado seja Deus. Mas nós, os crentes de hoje, do século 21, nós brigamos para Jesus fazer a nossa vontade. Enquanto nós devemos lutar não para Ele fazer a nossa vontade, mas para a igreja fazer a vontade de Cristo. Mas a nossa briga, a nossa guerra é para que Ele faça a nossa vontade. Tem que ser o contrário, mano. Não era brigar e insistir para Ele fazer a nossa vontade, era brigar e insistir para nós fazermos a vontade de Cristo. Por mais difícil que ela seja, por mais complicada, por mais dolorosa, veja, o próprio Cristo nos dá o exemplo lá no Getsemane, ou no Getsemane, quando Ele está na agonia. É matriose, se eu não me engano é o nome do processo, que o seu suor se transforma em gota de sangue, delata-se os poros do seu cabelo e sai sangue de tanta agonia que ele está passando. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, no entanto, mesmo assim, meu Pai, não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. É porque às vezes a gente pensa, irmão, que a vontade de Deus está errada, que a vontade de Deus não vai nos satisfazer, que a vontade de Deus está equivocada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia, só parafraseando o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12:2: a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Então, se eu fosse tu, eu jogava a vontade para lá e deixava prevalecer a vontade de Deus. Porque seja sincero e seja sincera, a sua vontade não era de ir lá e pegar pelos cabelos, não era não? Que aquela cabelo de Ibira vai ver. Vou pegar aquela cabelo pichauí. Eita. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Guarde essa frase que eu vou falar. Se eu não me engano, ela está na Bíblia, porque é muita coisa que a gente lê e a minha cabeça não é tão grande. Ó, a sua ira não opera a justiça de Deus, não, viu? A sua ira, a sua raiva, o seu ódio não opera a justiça de Deus. A sua ira, a sua raiva não opera a justiça de Deus. Deus não vai lhe aplaudir, lhe aprovar, porque alguém lhe provocou, lhe fez raiva. Aí você vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: eu fiz porque eu estava com muita raiva.
a sua raiva não opera a justiça de Deus. Deus também se ira. A Bíblia diz até que Deus tem um cálice. O cálice da ira de Deus, tem hora até que transborda. Se Deus, irmãos, fosse agir conforme a sua ira, nós já estaremos acabados. Se ele já não tivesse matado tudinho que tinha aqui, pela ira que ele fica às vezes com a gente, se ele não tivesse matado tudinho, eu tenho para mim que não tinha ninguém. Filosofia pesada agora para você entender, né? Porque Deus não veio. Porque na ira de Deus, se ele não tivesse matado tudinho do que tinha aqui, não tinha ficado ninguém. Então a nossa ira, irmão, não opera a justiça de Deus, não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus na terra. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Eu comecei dizendo que para você ganhar no reino, muitas das vezes você tem que perder. Talvez na maioria das vezes você tem que perder. Mas Jesus Cristo, ele fala algo que é emblemático, misterioso, profundo. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós. A palavra bem-aventurado no grego é mais do que feliz. É exultar de felicidade. Bem-aventurados sois vós. Sabe quando? Quando vos injuriarem. Injuriar é chamar praga na vida da pessoa, é praguejar a pessoa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Porque você, quando era crente, dizia assim: se ele vier mexer comigo, ele vai ver. Eu puxo a minha 7 polegadas, que afiei os 2 lados, botei na barriga do sapo, deixei 2 semanas. Vem! Aí o outro já sabe da história, corre lá para trás. Mexe com ele não, ele tem um punhal ali que é 1,5 metro de punhal. Aí o camarada lá já fica assustado, preocupado. Aí já não vai encarar. Aí assim você consegue se livrar do problema. Mas agora você é crente. Agora você teme a Jesus. Agora você é ovelha. Você não é mais lobo, nem leão, nem guenzo. Você agora é ovelha. Você não é mais papamel, lobo-guará, cobra. Você agora é ovelha. Você não é zebra, girafa, ornitorrinco, guepardo, pantera preta. Não, você agora é ovelha. Aí alguém quer se aproveitar porque você é ovelha. Porque você agora é cordeiro. Aí diz: agora não é mais leão não, agora é cordeiro, agora eu vou pegá-lo. Aí a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem e caluniarem e disserem todo o mal contra vós, disser que você não presta, não vale nada, não serve para nada, disser que você é isso, aquilo. Bem-aventurados sois vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Deus não vai quebrar a perna de quem falou mal de você. Deus não vai colocar uma doença em quem falou mal de você. Deus não vai ferir quem falou mal de você. Deus não vai castigar quem falou mal de você. O que Deus tem para você é um galardão grande no céu.
porque grande será o seu galardão no céu. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos essa fraqueza. Mexer com a gente, tomara que Jesus pegue ele. A gente fica nessa expectativa, a gente fica com esse desejo, esse pensamento. Tomara que Jesus pegue ele. Tomara que Jesus quebre a perna dela. Tomara que o marido brigue com ela e dê um murro no olho dela. Sangue de Jesus tem poder. Aí teve irmão aqui que pensou, se ele der um do outro. Meu Deus, salva ela aí. Mas Jesus, irmão, não vai fazer nada com o seu inimigo. O que Jesus vai fazer é recompensar lá. Outra coisa que eu preciso dizer, não é recompensa terrena, é recompensa celeste, irmãos. Porque o grande problema é onde eu quero terminar aqui a minha palavra, a minha participação. Porque o grande problema é que hoje a maioria das igrejas estão ensinando os crentes que eles devem ir para a igreja para se tornar empresário, para ficar milionário, para se tornar celebridade, para ficar famoso, e o evangelho não tem nada a ver com isso, irmão. Você pode chamar isso de qualquer coisa, movimento empresarial, movimento financeiro, menos de evangelho. Evangelho é renúncia, evangelho é transformação, evangelho é arrependimento. Não se aceita o evangelho, não é para ficar rico, comprar carro novo, cara na casa na beira da praia, comprar fazenda. Se aceita o evangelho para ir para o céu. E eu preciso lhe dizer que a porta do céu é estreita, não foi reformada, continua estreita. Por isso que muitos cristãos se decepcionam na igreja atualmente, se frustram na igreja, porque acham que vieram para a igreja e já entraram no jardim do Éden. Não, mas a gente ainda está no deserto, estamos caminhando para ver se chega em Canaã. Nós estamos, quando aceitamos a Cristo, nós somos alistados para o exército, nos tornamos soldados, e se nos tornamos soldados, isso quer dizer que estamos em guerra, estamos pelejando, batalhando, guerreando, lutando, para que possamos alcançar a vitória. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Olha, se você leu, eu não lembro agora, me veio a lembrança agora, o testemunho do apóstolo Paulo, eu não vou lembrar, mas eu vou tentar citar algumas coisas que ele falou. Ele disse assim, ó: passei fome, passei nudez, fui apedrejado, recebi chicotadas, recebi uma quarentena de vara, menos uma, naufrágio, perigos na cidade, perigos no campo, perigo entre os patrícios, perigo entre os gentios. E ele sai dizendo uma lista do que ele enfrentava, do que ele passava, das prisões, das torturas, das perseguições, que se você olhar assim, diz: misericórdia, eu não quero ser crente não. Eu duvido que essas igrejas neotestamentárias que tem por aí afora, que só prega prosperidade, chamaria Paulo para dar o testemunho dele. Porque ele só tratava da perseguição. Mas ele foi avisado, e eu vou lhe avisar também agora. Já lhe avisei outras vezes, mas vou avisar de novo. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Você sabe o que é aflição? É uma mistura de angústia com tristeza, com humilhação, com desprezo, com rejeição, com derrota, com fome, com desemprego, com traição, com tudo, irmãos.
Aflição é uma palavra que vai juntar tudo que acontece no ruim sobre a vida de uma pessoa e vem de uma vez só. Aí Jesus Cristo diz: no mundo vocês terão aflições, aleluia, mas não é para ficar desanimado não, pelo contrário, aleluia, animai-vos, aleluia, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Louvado seja Deus. Irmão, o diabo que te persegue, me persegue. O diabo que te persegue, me persegue também. As tentações que tu enfrenta, eu enfrento também. Mas nós estamos abufelados com Jesus de Nazaré. Nós vamos até cair, como já foi dito aqui, mas iremos levantar, iremos bater a poeira, cansado, quebrado, humilhado, vencido, mas vamos continuar de pé. Não espere, meu irmão, pelo amor de Jesus, senão você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai desanimar. Aceitei Jesus para ver se a vida melhorava, parece que piorou. Eu pensei que agora o meu casamento, eu pensei que agora o meu marido, o meu docinho de coco ia ficar mais doce, para que está azedando. Aleluia, bota limão nesse negócio aí, meu. Aí é que azeda mesmo, né? Não, bota limão não, eu aconselho errado aqui. Mas deixa eu contar um mistério para você. Quanto mais luta, quanto mais perseguição, quanto mais provação, isso significa dizer que Satanás está incomodado, que está revoltado. Mas isso também significa dizer que se Satanás está revoltado, incomodado e perseguido, é um sinal de que tu estás agradando a Deus. Você já viu aquela frase, aquele ditado: quanto mais rezo, mais assombração eu vejo? Já viu essa frase? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? O povo não tem esse ditado? Pois é, quanto mais fiel você decidir ser a Jesus, mais Satanás vai ficar com raiva. Quanto mais você decidir buscar a Deus, ser fiel a Deus, mais Satanás vai ficar com raiva. Então não fique preocupado, assustado, volte para a Bíblia. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Se estão perseguidos é por causa do Evangelho, é por causa de Jesus. Então se estão te perseguindo por causa do Evangelho e por causa de Jesus, é porque tu está no caminho certo. Continua, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Eu preciso falar isso porque às vezes a gente fica preocupado, os novos convertidos, pessoas inexperientes, pessoas imaturas, aí de repente dentro do Evangelho não entende essa situação e começa a ficar um pouco assustado, um pouco preocupado. Se assuste não, irmão. Quanto mais luta, mais vitória. Quanto maior a luta, maior a vitória. Explique melhor, pastor. Se você está sendo fiel e Satanás está se levantando para questionar a sua fidelidade, como questionou a de Jó, aleluia, e no acordo entre Deus e Satanás, Jó nem sabia do negócio, caiu de paraquedas no meio da situação, perdeu tudo que tinha, foi lá para o fundo do poço, chagado, perdeu os 10 filhos, perdeu tudo, mas no final a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro a Jó, aleluia. Eu vou tentar melhorar. O que eu estou querendo dizer é que se você está guardando a palavra, guardando a fé, guardando os mandamentos, está firme na presença de Deus e a luta está se levantando, aleluia, fique consciente disso, que esta luta que Satanás está proporcionando para a sua vida, Jesus não vai deixar você simplesmente ser pisado, humilhado e ficar por isso mesmo não. Depois que você for pisado, humilhado, rejeitado, jogado lá no fundo, jogado lá na lama, vai ter um momento que ele vai dizer: tá bom, basta, já cheguei ao ponto final, agora chegou a hora de levantar, exaltar, encher, usar da vitória na terra. Então aguenta, meu irmão, suporta, meu irmão, permanece, porque a vitória é daquele que não desiste na fé.
Não vá nesse evangelho aí de facilidades, não. Não procure evangelho de facilidade. Glória a Deus. Onde permite tudo, onde pode tudo, de todo jeito. Eu fico preocupado, irmãos. Eu tenho me preocupado. O meu dever é ensinar. Se eu ensinar, Deus não irá cobrar de mim. Mas a preocupação, e eu preciso até falar isso em reuniões com os obreiros, é que se a gente permitir coisas que pode até não ser pecado, pode até não condenar, coisas que talvez nem salve nem condene, mas se a gente não ligar para essas coisas, virão coisas que consumirá a igreja. Se a gente não orientar, não ensinar, daqui um dia os namorados vão achar que pode namorar e ter relação, e cear e cantar nos departamentos, entendeu? Se a gente não ensinar, não orientar, vão pensar que pode pintar, bordado de toda forma, ir para motel, ir para praia, botar biquíni, fio dental, que não pode, aleluia. Se a gente não for orientar, irmãos, daqui a pouco vão casar e vão levar uma vida que nem as mulheres da novela, que nem as atrizes, achando que pode ser infiel, que é moda, que é bonito, e não pode. A gente precisa combater, lutar e ensinar, porque a porta do céu é estreita, não foi reformada, continua estreita, e só entra lá os lavados, os remidos, os santificados pelo sangue. Não quer dizer que a igreja será perfeita, não é, não existe ninguém perfeito na terra, mas nós iremos lutar, irmãos, para repudiar e rejeitar toda ação de Satanás e preparar um povo para chegar na presença de Deus e receber a resposta: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus.